conversar aqui com o professor Lisandro Pezzi Schmidt. Tudo bem, professor? Tudo bem. Então a gente vai fazer aí um apanhado geral das principais pontos dessa disciplina, né? E vão anotando aí durante a nossa conversa aqui para a gente responder mais perguntas no final aí, se tiver tempo para isso. Professor, então vamos começar falando sobre quais que são os desafios hoje em dia aí da gestão urbana. Bom, inicialmente, quero saudar todos os nossos participantes do Polo, tutores, responsáveis pelo Polo, alunos de diferentes municípios, para tratar um pouco desse conteúdo que nos interessa tanto, né, principalmente nesses últimos 50 anos, se considerar o Brasil todo. Se nós considerarmos aí o que se apresenta na realidade dos mais de 5 mil municípios no Brasil todo, nós temos uma diversidade enorme no que tange a tamanho, a atividade econômica, a estrutura institucional no âmbito municipal e também o preparo técnico das pessoas que adequadamente deveriam, então, pensar no município como um todo, não somente como uma unidade autônoma, mas pensando sim no município como um ente da federação. Nesse contexto todo, nós observamos de que o planejamento e gestão urbana, e considerando essa diversidade no âmbito dos municípios, eles precisam estar adequados àquela realidade. O que há? Nós temos muitas cidades com muitos tamanhos diferentes também, cidades consideradas médias com papéis econômicos e com funcionalidades diferentes, e temos aí em torno de mais de 80% dos municípios que são considerados municípios pequenos ou pequenas cidades. Se nós contextualizarmos aí o tamanho das metrópoles, das cidades médias e o crescimento acentuado nos últimos censos do próprio IBGE e a realidade dos pequenos municípios, ou também considerados pequenas cidades, dependendo da sua funcionalidade, nós podemos observar de que há desafios enormes que possam estar adequados, então, ao conteúdo propriamente dito da legislação urbana, do preparo técnico, político e também institucional, para dar conta, então, de tudo que envolve na realidade desses municípios. Então, há aí um esforço enorme na busca por uma sustentabilidade no âmbito dos municípios, com o uso dos recursos, com a sua capacidade técnica, com a sua capacidade de endividamento, e que, nos últimos anos, nós temos observado que os municípios têm cada vez mais colocado em cena as suas dificuldades de colocar em prática alguns projetos e alguns programas no âmbito municipal, devido principalmente à ausência de recursos, somado também à pouca capacidade técnica de dar conta de todo o conteúdo que envolve a gestão municipal. E aí nós vemos que a parceria, muitas vezes, com agentes privados, ou com consultorias, ou com grupos especializados, e aí, nesse âmbito, nós colocamos a universidade como parceiros dos projetos e programas municipais, se tornam fundamentais. Mas, para isso, nós vamos tratar um pouco mais nessa web, e foi o conteúdo da disciplina, sobre a importância do plano diretor. Certo, professor. Bom, e a questão do planejamento e gestão municipal, o que mudou nesses últimos tempos? Olha, nós passamos por uma mudança significativa, e aí nós podemos colocar no Brasil exatamente momentos diferentes na nossa história, no aprimoramento da gestão e do planejamento. Com todos os contextos, e ainda até meados dos anos 90, ainda muitos municípios foram criados no Brasil, um processo que foi sendo diminuído gradativamente no início dos anos 90, mas no âmbito geral os municípios eles passaram por mudanças significativas nas decisões políticas, no que tange ao seu planejamento e à sua gestão. Nós tivemos exatamente um momento diferente em toda essa trajetória, de que até o ano de 1988, nós vivíamos ainda um cenário de uma centralização de poder, de decisões, muitas vezes não adequadas à realidade municipal, como
planos, projetos de intervenção urbanística, de que não eram adequados às realidades, né? Pode-se falar também como desperdício, como um pensamento conservador, como um pensamento centralizado num poder político, de que os critérios técnicos não eram adequados àquela realidade. A partir de 88, e a partir de 2 artigos principais da Constituição, os 182 e 183, o país todo começou a pensar, né, de uma maneira diferente o que seria o planejamento de gestão urbanos. Não pensando unicamente a cidade, mas pensando o município como um todo. E nesse processo todo, nós observamos de que o processo de descentralização político-administrativa, fazendo com que o município seja visto como um ente federativo, a partir das diretrizes de ordem nacional, e isso vem do governo federal, passa pelo governo estadual, que também fez a sua adequação às diretrizes nacionais previstas na Constituição Federal e Estadual, e os municípios começam, então, a aprimorar o sistema de planejamento e gestão. Para a gente lembrar um pouquinho de tudo o que aconteceu nesse cenário dos anos 2000, o ponto principal foi o Estatuto da Cidade em 2001, como algo muito importante no que tange a política urbana no país todo, porque trazem instrumentos normativos e também que podem se tornar jurídicos no âmbito de todos os municípios. E aí a Constituição fala de municípios acima de 20 mil habitantes para o seu plano diretor, e nós pensamos na realidade paranaense para todos os municípios, os 399 municípios, a importância do plano sendo construído não por um grupo, mas a partir da consulta pública, numa perspectiva da chamada gestão democrática na formulação do plano. O plano, na verdade, ele deve ter como um escopo, ele deve ter como um ponto inicial as premissas, as diretrizes, enfim, o que é estipulado no Estatuto em 2001. Logo em 2003, um outro ponto marcante no planejamento de gestão foi a criação do Ministério das Cidades, também momento em que se discutiu no país na ordem institucional muitas conferências realizadas aí em 2005, 2007, 2009, 2013, em que cada conferência realizada nos municípios, depois levada para a discussão no âmbito estadual, e depois sim uma conferência nacional, discute-se então as prioridades de acordo com as demandas que foram discutidas previamente nos municípios. Então, o que nós observamos nessa mudança ou nessa transformação? Nós podemos dizer que uma construção do conhecimento no âmbito desses diferentes municípios, com essas diferenças. De que a gestão democrática ela se torna fundamental. A participação da sociedade civil, das organizações, das entidades, dos diferentes segmentos, participando, então, do planejamento e gestão. Ou seja, nos distanciamos gradativamente de uma visão conservadora, autoritária, um poder centralizado, para um compartilhamento dessas dificuldades, pensando exatamente como seria a gestão, ouvindo a população, ouvindo as diferentes representações, os diferentes segmentos, e fazendo com que isso também se torne lei em nível municipal, elaborado no âmbito municipal, mas de acordo com aquilo em que pode ser comportado para aquela realidade municipal. É importante dizer que todas essas mudanças no planejamento e gestão municipal nos últimos anos, e aí nós colocamos predominantemente nos anos 2000 até os dias atuais, o processo de construção, o que alguns intelectuais apresentam há muito tempo como um movimento de reforma urbana, aquele que demorou de sair do papel e que acontece exatamente de 2001 em diante, de que todo esse aparato normativo que dá condições para se pensar diferente o planejamento de gestão,
ele também vem com alguns instrumentos de ordem jurídica e que pode, inclusive, aumentar as receitas municipais, né? O que leva a crer que aquela centralização que foi marcante em todo o país nos anos 70 e 80, que dependia muito dos recursos federais, e as tomadas de decisões também, primeiro se pensava no que o governo federal poderia oferecer para os municípios, a demanda hoje ela nasce no interior do município, levada para o governo federal e estadual, e assim os programas e projetos são colocados em prática no âmbito municipal. Então nós pensamos numa perspectiva diferente da política, embora precisamos ainda avançar muito nesse movimento de reforma urbana que passa pelo conhecimento da população, passa principalmente por essa capacitação dos servidores e dos gestores públicos para que possa então entender quais são as dificuldades do seu município e o que é adequado para um programa ou um projeto de intervenção em áreas que são aquelas áreas fundamentais, que pode ser no saneamento, pode ser na mobilidade, mas principalmente, o que interessa a muitos brasileiros ainda, a habitação. Então, qualquer tomada de decisão nesse sentido, ela deve ser construída a partir desses indicativos, desse conhecimento do seu município, e não pensando que o seu município tem a mesma dificuldade de um outro município, ou um projeto do outro município é aquele adequado ao seu município. Na verdade, essa mudança do planejamento de gestão passa por essa necessidade, esse aprimoramento de cada vez mais se conhecer a realidade e tentar intervir nessa realidade com as suas características que são próprias. Ou seja, se a população é predominantemente rural, se ela é predominantemente urbana, quais são as atividades econômicas, quais são as disponibilidades físicas e também quais são as suas dificuldades para que possa ser colocado em prática o que se pensa no planejamento e o que se pensa na gestão. Eu vi que já chegou algumas perguntas falando sobre o plano diretor, então vamos entrar nesse assunto, talvez a gente já responda aí durante a nossa explicação, né? Professor, por que o plano diretor é importante? Olha, o plano diretor, como o próprio nome já menciona, né, é um plano, ele sofre as suas readequações. Os planos diretores, por que sempre retornamos em alguns momentos ao que era o plano e o que veio a ser o plano a partir de 2001? De que o plano diretor, ele garante uma certa autonomia municipal, justamente porque ele assegura essa democratização junto a essas demandas prioritárias dentro do município, em pequeno, médio e longo prazo. E o mais importante de tudo é que o plano diretor municipal, ou plano diretor participativo, ou plano diretor, eles dão a ideia, né, esses planos, de acordo com os seus nomes, que recebem, que na verdade estamos falando do mesmo plano, eles dão exatamente a ideia de um desenvolvimento, né, e de expansão urbana adequada à realidade, ao suporte de um município diferente dos seus diferentes tamanhos. Uma coisa muito importante de se ressaltar, e até acredito que seja um pouco conhecido no âmbito dos diferentes municípios do Paraná, é de que nós temos características muito diferentes, né, entre tamanhos de municípios e demandas e as suas atividades. Então, de repente, o plano diretor de um município e um município vizinho, ele se torna diferente em termos de diretrizes, de expansão urbana, que pode ou não ser construído, a sua lei de zoneamento, e o que é indicado nessas realidades, que formam muitas vezes realidades metropolitanas, em áreas metropolitanas, ou fora das áreas metropolitanas, municípios que apresentam as suas determinadas características. De que as diretrizes entre um plano diretor municipal de um município com o outro, elas devem, de alguma forma, né, encontrarem respaldo no plano das suas ações. Então, o que adianta, de repente, uma restrição para um crescimento industrial previsto no plano diretor, no próprio zoneamento, dentro do plano diretor, aprovado posteriormente ao plano,
para a direção de um crescimento, de expansão dentro do município, se o outro município permite uma expansão industrial que pode colocar em risco aí as bacias, o que pode colocar em risco a chamada sustentabilidade do âmbito municipal. Então, o que é mais indicado num processo de elaboração e também de implementação desse plano diretor? É justamente identificar quem são os agentes econômicos, quem são os principais agentes locais. Em alguns municípios, reconhecemos uma forte pressão do mercado imobiliário. Há em outros municípios uma não pressão do mercado imobiliário. Então, o que nós entendemos é que é preciso adequar essas diretrizes do plano à sua realidade, e para compor essas diretrizes principais que possam depois serem aplicadas, né, seja na aprovação de um edifício, seja na aprovação de uma empresa que se instala, é que ela precisa saber quais são as demandas que existem dentro do município, né? Para onde pode ser esse desenvolvimento, para onde pode ser essa expansão. E para isso, é muito importante conhecer a realidade. O que leva a crer o seguinte: não é a decisão do gestor unicamente, mas é aquilo que o gestor pensa como melhor, sendo respeitadas as demandas municipais definidas no plano, no PPA, na LOA, no LDO, né, que possam ser aplicadas de acordo com a realidade municipal, juntamente com a equipe técnica que vai dar o respaldo, e com um amplo conhecimento da sociedade para qualquer que seja a mudança. Então, nós passamos exatamente por um período de que tivemos muitos avanços institucionais. O primeiro deles, o Estatuto da Cidade, posterior à Constituição Federal, ou seja, a Constituição como um marco divisor, o Estatuto dando esse respaldo e garantindo que o plano diretor é o principal instrumento de planejamento e gestão, passando no âmbito institucional pela criação do Ministério das Cidades, as conferências e as decisões de ordem política que os municípios foram tomando. Um outro ponto a ser destacado, e aí de natureza jurídica, além do Estatuto da Cidade, o Sistema Nacional da Habitação de Interesse Social, a Lei para o Saneamento. Em 2009, um avanço enorme no que tange a regularização urbana, que foi o programa Minha Casa Minha Vida, em que os municípios também precisaram, de certa forma, adequar as suas diretrizes do plano, ou exatamente aquilo que foi proposto no plano, como as zonas especiais de interesse social, que pudessem receber, então, os financiamentos e adequar as demandas para baixa renda. Então, nós vemos aí uma preocupação muito grande com os grupos de baixa renda. E, adequadamente, o programa Minha Casa da Minha Vida, ele também foi aprimorado para outras fatias de mercado imobiliário. Ou seja, o crescimento urbano, o crescimento da área edificada, ele não diminuiu, muito pelo contrário, ele aumentou. Mas isso é uma determinação e um crescimento também de natureza jurídica, nesses últimos anos, que deu e favoreceu a essas decisões. Mais tarde, em 2010, a Política Nacional dos Recursos Sólidos, a Política Nacional de Mobilidade Urbana, em 2012, e, por último, o Estatuto das Metrópoles, em 2015. Ou seja, veja um aparato, tanto institucional como jurídico, de que qualquer gestor público municipal, e aí nós colocamos ao lado desse gestor público municipal o conhecimento da sociedade, de que todas as determinações, todas as mudanças no que tange aos municípios precisam estar amparados, então, nas diretrizes do plano diretor. Ou seja, o plano ele antecede os demais planos. Não há como você, dependendo do tamanho do município, né, como há uma tendência em todo o país para que os municípios organizem, e muitos já deveriam ter feito seus planos de mobilidade urbana, pensar num plano de mobilidade urbana que não seja compatibilizado ao plano diretor. Ou seja, o plano ele antecede as decisões dos demais planos setoriais no âmbito dos municípios. Certo? Claro que é importante ressaltar também, né, de que o grande desafio
para todos os municípios, considerando as suas diferenças, é de que é preciso, sim, adequar a realidade municipal à disposição de convênios e de parcerias com o governo federal, estadual, e também a busca de outros recursos que possam dar base para que esse plano diretor, né, possa ser concretizado como um principal elemento do planejamento e da gestão. Você já comentou algumas coisas ali, professor, mas eu acho que seria interessante voltar, né? O que é preciso fazer para implementar o plano diretor? Olha, uma série de iniciativas, e essas iniciativas elas não seguem a uma regra específica, podem ser feitas no sentido de pensar na implementação do plano diretor. O plano ele precisa sair do papel. Certo? Essa é uma decisão da política nacional, também acompanhada pelo governo do Estado, e principalmente pelos municípios, de que o plano precisa sair do papel. Uma vez que ele é o principal instrumento de planejamento, ele precisa sair. Não há uma ordem estabelecida, mas para que esse plano seja, de fato, né, implementado. No entanto, nós reconhecemos, no âmbito de diferentes municípios, de que, às vezes, o plano ele fica restrito a uma única secretaria municipal. Ou, às vezes, somente um ou outro profissional no âmbito municipal conhece seu plano. E a secretaria ao lado, o seu vizinho, da qual deve conhecer o plano diretor, não conhece seu plano. A primeira coisa, então, é tornar público o plano diretor. Público para os agentes municipais e público para a sociedade. Ou seja, para dar um exemplo claro de tudo isso, muitas vezes o proprietário urbano de uma parcela, ele pretende expandir a sua área construída. E ele, muitas vezes, acredita que o que ele pensa é possível de fazer. E ele não vai até a prefeitura fazer uma consulta prévia. Será que eu posso expandir a minha área construída? Será que eu posso simplesmente demolir e fazer tudo do zero? Olha, na verdade, a orientação é que os técnicos orientem numa consulta prévia o que pode e não pode fazer. Isso para qualquer processo de parcelamento ou de construção. E, ao mesmo tempo, reconhecer as potencialidades e as dificuldades ou algumas coisas particulares que aparecem naquele lugar onde aquele morador mora, né, onde ele está. E o que acontece em algumas vezes é que o desconhecimento do plano e das suas leis que acompanham, do parcelamento, ou a lei de zoneamento e as outras leis, elas são deixadas de lado por falta de um conhecimento, e não por uma despreocupação com o seu município. Então, um dos primeiros passos é tornar público essa informação, facilitar a leitura, ou em sites, ou impressos, ou em escolas, ou em repartições públicas e privadas, para que as pessoas conheçam o seu plano diretor, o que é o plano dentro do município aonde eu moro. Posteriormente a isso, observamos também que há a necessidade muito clara de que haja uma capacitação de toda a equipe envolvida quando há implementação desse plano. Quando também a avaliação e o monitoramento desse plano, para ver se aquilo que foi aprovado pelo Legislativo, pelo Executivo, aquilo que se tornou lei, está dando certo para o município, não está engessando o seu crescimento, ou também, partindo do Estatuto da Cidade, não está garantindo a justa distribuição dos benefícios que um município oferece, com as suas qualidades, garantindo a função social da propriedade, ou seja, para que o bem coletivo torne-se garantido a todos, o acesso a todos, e para isso é preciso ter um conhecimento, né, de quais os termos são os mais adequados, quais são as diretrizes que foram elaboradas pelo plano diretor. Agora, sem conhecer o plano, não há como pensar na sua implementação. E para garantir a sua implementação, aí entra o papel da sociedade, muito forte, que é fiscalizar se as decisões que estão sendo tomadas estão de acordo com aquilo que foi proposto e garantido pela PPA, pela LOA e pela LDO,
que deve ser compatível com o plano diretor. É muito fácil, muitas vezes a população, ou parte da população que não conhece o plano, né, questionar-se, né, o que está acontecendo, por que o crescimento está sendo em uma direção e não está sendo na outra, quando não reconhece aí os aspectos ambientais de um município e as dificuldades encontradas com outros códigos, como o Código Florestal, que não permite uma expansão de acordo com o desejo do morador. E se ele conheceu o seu plano foi construído com participação da sociedade, ele foi discutido por consultas ao público, com audiência, alguns municípios utilizam até mesmo enquete, outros municípios fazem ainda consultas no papel, ou enviam seus representantes para algumas reuniões técnicas. Se não houver esse esforço de toda a equipe envolvida na gestão municipal e também o esforço da sociedade, não há um melhor resultado com pensar na elaboração e na implementação do plano. Então, é muito importante que essa junção, essa integração desse conhecimento do plano e aquilo que é fundamental para um município seja tomado, então, e seja de amplo conhecimento de toda a população. Então, tudo passa por um conhecimento, muitas vezes uma capacitação oferecida pelas secretarias municipais ou secretaria estadual, até mesmo treinamento oferecido pelo Ministério das Cidades, também aquilo que realizamos dentro das universidades, para que possa entender, né, o que está sendo proposto, e aí sim nós podemos pensar numa implementação. Utilizamos de todas as forças que são possíveis de serem aplicadas para que o plano saia efetivamente do papel e se torne uma realidade num curto, médio e longo prazo. Pensando sempre que esse plano ele precisa ser fiscalizado e ele precisa ser monitorado pela população, né, para que dê certa as ideias e saia efetivamente do papel e se torne uma realidade para todos. Muito bom, muito bom. Aí a gente já tem uma discussão bastante aprofundada do assunto mesmo. Então, antes de a gente passar para as perguntas dos alunos, professor, você poderia falar um pouquinho sobre as atividades, se tem alguma questão relacionada às atividades, né? E em relação à avaliação presencial, como é que vai ser? As partes mais técnicas aí para... Claro, como o grupo percebeu, as atividades da disciplina elas têm um caráter prático-teórico. Então, nós procuramos ao longo ainda da disciplina, ainda estamos nessa discussão, de que possa se fazer valer desse conteúdo a partir do conhecimento da sua realidade. Algumas dificuldades encontradas, é natural que aconteçam, mas eu acredito que já a dificuldade é um passo importante para ser sanada a partir da procura desse material no âmbito do município, onde estão realizando as atividades propostas nas 3 unidades. Então, esse exercício ele foi feito com essa proposta mesmo, para que você pense, não simplesmente reproduza os conteúdos, tanto do livro da disciplina, como do e-book, como as nossas provocações nos vídeos e nos artigos, mas que vocês possam também se colocar como um agente construtor nesse movimento de reforma urbana. Então, as atividades foram norteadas com essa proposta. Já a atividade, a avaliação presencial, ela será elaborada com uma prova objetiva de todo o conteúdo que nós realizamos durante a disciplina. Ótimo. Então vamos lá para a primeira pergunta, que foi a Zeni que perguntou. Boa noite, gostaria que falasse sobre as diretrizes do plano diretor. Olha, a gente dá uma frisada nisso aí. Olha, as diretrizes elas devem assegurar, principalmente, né, isso vale para todos os planos diretores, a garantia da função social da cidade e que ela é garantida a partir daquela sensibilização de que a população faz parte desse processo. Essa é a principal diretriz. Essa diretriz ela é pautada naquilo que é mencionado no Estatuto da Cidade, de acordo com a realidade municipal.
Uma outra coisa para se pensar sobre essas diretrizes é que ela deve garantir a gestão democrática das cidades. Ou seja, não é simplesmente um plano que foi elaborado e que não haja essa participação da sociedade. Ou seja, ela tem um apelo muito grande a essa democratização do conhecimento e de todo um corpo técnico. As diretrizes, no âmbito geral, seguem, então, aquilo que é estabelecido a partir do Estatuto da Cidade, deve ter isso como alguma menção ao Estatuto e, principalmente, à Constituição Federal e Constituição Estadual, uma vez que as diretrizes precisam ser compatibilizadas com aos anseios de um município. Então, reforçamos que, no âmbito geral, ela deve permitir essa função social, garantir da propriedade, ou seja, os usos adequados a todos, e que todos possam ter acesso a tudo, ao lazer, ao acesso à saúde, a uma acessibilidade garantida, por exemplo, e deve garantir a gestão democrática. A Michele perguntou lá, quais os principais pontos do plano diretor de uma pequena cidade? Quando é necessário discutir mudanças no plano diretor? Uma pergunta muito importante que se faz, porque demorou muito tempo para a gente pensar, né, para que serve o plano diretor? Aonde serve e como serve? Nós entendemos o seguinte, uma pequena cidade, ela tem as suas particularidades que precisam ser atendidas, né? E aí, o que é importante colocar em cena é o seguinte, que copiar projetos de cidades maiores não vai dar certo. O que precisa é descobrir quais são as riquezas e as fragilidades que existem nesse pequeno município. Uma das formas encontradas em poucos municípios, e nós podemos dizer que ainda há muito o que se fazer nesse sentido, é de que os pequenos municípios precisam ter essa cooperação entre eles, num sentido de investimento. Então vamos pensar aí num sistema que garanta a melhoria de estradas. O que vale um município pensar na sua área de abrangência se não tiver a continuidade num outro município que vai dar a ligação a uma principal cidade, ou que vai garantir o acesso à saúde e à educação, né, nesse deslocamento diário para a saúde, para a educação, ou para compras, ou para lazer, se não existir o estabelecimento dessa cooperação entre os pequenos municípios, junto aos seus agentes econômicos, seus agentes sociais, que participam da construção desse pequeno município. Ou seja, a melhor forma de encontrar o plano para esse pequeno município é justamente conhecer melhor quais são as suas demandas, adequando as suas demandas aos convênios federais e estaduais para suprir aquela falta de recurso e compatibilizar o orçamento municipal, que nos pequenos municípios não é tão satisfatório como em outros municípios maiores que possuem arrecadações próprias. O pequeno depende muito de repasses do governo, do Fundo de Desenvolvimento Municipal, né, ou dos repasses de ordem federal para se sustentar, mas que de uma forma adequada possam atingir aqueles objetivos propostos de acordo com a sua realidade. Agora, todo o plano, quando ele é elaborado, ele é elaborado para uma meta de 10 anos. Essa é uma orientação de que o plano ele deve ser elaborado para 10 anos. Mas a qualquer momento, a partir do monitoramento e fiscalização, ele pode sofrer as suas adaptações, de modo a atender às suas diretrizes iniciais, que é garantir uma cidade para todos, ou seja, quando falamos da cidade, um município que possa ter essa relação com a área rural e urbana para que todos tenham esse espírito coletivo. Então, em qualquer momento, o plano ele pode ser revisto, sim, apresentado à sociedade, e qualquer mudança que possa ser feita no plano diretor, ele deve passar por uma consulta pública, uma audiência pública, com amplas discussões entre os agentes, para que ele possa ser atualizado ou modificado naquilo que não deu certo. Então, a pergunta do Cássio lá. O PDE deve garantir a melhoria da qualidade de vida da população. Como garantir sua implementação? Exatamente isso. Nós precisamos, né? A primeira coisa a garantir é
ter aquela preocupação constante com o monitoramento do que foi determinado no plano, e além do monitoramento do que foi determinado no plano, também acompanhar as leis e os instrumentos que foram aplicados para aquele município. Né? Nós podemos falar de um instrumento já indicado na Constituição Federal, em que muitos municípios utilizam de acordo com as suas demandas, que é o IPTU progressivo no tempo, que é a concessão onerosa do direito de construir, mas há outros instrumentos, como o estudo do impacto de vizinhança, de que deve ser institucionalizado, ou seja, ele é aprovado, ele é mencionado no plano como uma diretriz, mas ele é aprovado depois como uma lei municipal, e ele só vai ser uma lei municipal se ele tiver essa compatibilidade com o plano, de acordo com a realidade. Então, uma forma de pensar nessa implementação é de que é importante a continuidade dos instrumentos serem aprovados de acordo com o plano. É uma forma de garantir a sua implementação, além do que nós já reforçamos, do amplo conhecimento dos gestores da população toda. Vamos ver mais uma pergunta lá do Luiz Henrique. Professor, que sugestões o senhor dá aos municípios pequenos que não têm profissionais técnicos especializados ou mesmo capacitados e que quando a formulação do plano diretor foi contratada consultoria e que no fim não deixou legado? Olha, essa é uma realidade de muitos municípios. É justamente uma forma de pensar na implementação, e aí acredito que vale para muitos municípios, e aí considerando a realidade dos polos, é de que preciso pressionar o poder público também para que haja concurso de profissionais capacitados que possam implementar o plano. Então, não adianta pensarmos apenas num plano sem que hajam profissionais que possam conduzir adequadamente, discutir, coordenar ações para implementar o plano, atualizar o plano num curto tempo e elaborar os seus projetos, seus programas e as ações emergentes dentro do município. A necessidade, até 2006, ocorreu um forte movimento de reforma urbana para aprovação do plano diretor em todos os municípios. Nós consideramos o Paraná, porque, mediante a aprovação do plano, as possibilidades de financiamento municipal elas estavam alicerçadas com essa aprovação. No momento que não há essa aprovação, se torna mais difícil qualquer convênio ou parceria para implementar algum programa. No entanto, um exame em alguns planos, o que foi determinado como plano daquele município não se adequava, algumas características também. Justamente um fato que reconhecemos é que faltou, ou ainda falta, podemos dizer que ainda falta, um conhecimento maior da população para que possa acompanhar a esse plano. O que é importante é que precisamos sim pensar nessa capacitação ainda mais dos gestores e, ao mesmo tempo, se for o caso, pressionar o poder público. Aí nós colocamos como uma pressão no sentido de uma gestão democrática para que faça a atualização desses planos, que façam as leituras técnicas e comunitárias que sejam adequadas àquela realidade para que não se cometam os erros de planos diretores do passado, em que não existiam participação, não existiam canais dessa integração, muito pouco diálogo e não existiam pactos, existiam determinações. Então, acreditamos de que a qualquer momento esse plano ele deve ser, sim, cobrado como um instrumento, cobrado o gestor, que busque essa capacitação e que o gestor também faça o esforço para contratar pessoas que possam conduzir e facilitar essa discussão junto à população. Ótimo. Pessoal, só queria deixar um recado para vocês. Vocês perceberam que a gente está usando um novo ambiente aí virtual para as webconferências? Então vai ser de bastante ajuda se vocês puderem avaliar ele para a gente, dizer as impressões que vocês tiveram aí, se gostaram, se não gostaram desse novo formato, para a gente poder melhorar para as próximas também, que hoje é o nosso primeiro dia que a gente está testando. Então, por favor, passe um e-mail para o uab.videos@gmail.com uab.videos@gmail.com e deixe lá as impressões de vocês, aí pode ser algo, 5 linhas ali, não precisa muita coisa, mas só para a gente saber se vocês gostaram, se vocês conseguiram se adaptar bem e para a gente melhorar para os próximos. Professor,
Então, para a gente encerrar, a gente já está quase no nosso tempo limite aí. Mais alguma coisa que o senhor gostaria de acrescentar? Olha, eu gostaria de chamar a atenção de todos os nossos participantes, nossos colegas nessa discussão sobre a gestão urbana e plano diretor, de que recentemente nós estamos passando quase que diariamente por algumas determinações no âmbito federal que não têm nos deixado felizes, no sentido de que toda a construção elaborada no início dos anos 2000, até poucos dias, de construção do movimento de reforma urbana, ele pode deixar aí algumas inquietações no que tange à política urbana. Então, eu gostaria de solicitar aos nossos colegas participantes de que observem com cuidado todas as medidas provisórias que estão sendo tomadas para que não façam a direção contrária de todo o movimento que foi construído no país. Recentemente, a medida provisória 759, que foi publicizada no dia 23 de dezembro do último ano, ele vai na direção contrária de todo um crescimento sobre a regulamentação da questão fundiária urbana e rural, o que dá indícios de retornar-se, então, a um poder centralizador e decisório, e que aquilo que foi construído como uma gestão democrática possa sofrer aí algum tipo de constrangimento ou até mesmo uma direção difícil de ser encontrada no âmbito da política que foi sendo construída nos municípios, ou seja, não adequada às determinadas realidades. Nós precisamos ficar atentos, então, para que essas medidas não favoreçam o mercado, simplesmente, mas que favoreçam os interesses de uma sociedade, principalmente daqueles que ainda não têm acesso aos bens de consumo coletivo, principalmente aqueles que ainda sofrem com algum tipo de regularização, que não conseguem regularizar, ou que não têm acesso à casa própria, e que ficam longe da saúde e da habitação. Então, precisamos aí, eu peço, para que todos acompanhem essas decisões, tomem conhecimento do que tem sido feito nesses últimos meses, podemos falar, porque vivemos isso recentemente, para que não se jogue fora tudo que foi construído no movimento de reforma urbana. Ótimo. Então, obrigado pela participação, professor. A Rosângela fez um comentário lá dizendo que excelente colocação sobre as medidas provisórias, né? Então, obrigado pela participação, professor. Obrigado também pela participação de vocês. Então, deixe seus comentários lá no e-mail, né? uab.videos@gmail.com, para a gente saber o que vocês acharam desse novo ambiente virtual. Então, valeu, pessoal. Até a próxima.